Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso você já sabe, né? Se inscreva aqui nesse canal, ative as notificações, vá lá no meu Twitter, no meu Instagram, onde o diálogo acontece, compartilhe esse vídeo com quem você conhece e hoje a gente vai falar de um tema que o pessoal às vezes tem um pouco de dificuldade, eu percebo, tem gente que me pede, então por que não falar da Torre de Babel? Vamos falar da Torre de Babel e também do pecado da Torre de Babel. Afinal de contas, o que tem de errado em querer construir uma grande torre? A gente vê isso quase direto do original. Por que quase direto do original? Porque às vezes a gente não precisa pegar um míssil nuclear para matar uma formiga. Então eu estava pensando aqui, vamos fazer uma viagem no tempo, uma viagem na história, para entender melhor o que é esse pecado de Babel, o que Babel fez de fato de errado. E na verdade a gente não precisa consultar os idiomas originais para chegar à conclusão do que está acontecendo ali. Na verdade o que a gente precisa é entender como funciona a cabeça de quem estava ali no Oriente Antigo. E a gente vai ver direitinho o probleminha de Babel, mas não sei antes dizer para você o seguinte, dá uma passadinha aqui na descrição desse vídeo, tem um link para o meu curso Como Preparar um Estudo Bíblico, para você que está dando os primeiros passos na teologia, nos estudos bíblicos, dá uma clicada no link que tem detalhes para você conhecer o curso. Agora, voltando para Babel, para que a gente compreenda o problema de Babel, a gente precisa sim fazer uma viagem no tempo, a gente precisa sim entender um pouco de história e do ambiente histórico no qual a Torre de Babel se situa. Porque, diferentemente dos outros pecados que a gente vê de Gênesis de 3 a 11, Gênesis de 3 a 11, se você acompanha o canal, você sabe, né? A gente tem uma escalada progressiva da crueldade humana, do pecado humano, que é razoavelmente clara ali em Adão e Eva. Tem um vídeo sobre isso aqui no canal, que vai passar aqui nos cards. Tem Caim e Abel, o primeiro assassinato é um fratricídio, né? Caim mata Abel, mata o seu próprio irmão, então é um belo do pecado. E quando a gente chega a Noé, a crueldade humana é tamanha que Deus resolve passar a borracha, ou talvez, quem sabe, passar um belo de um dilúvio, inunda tudo, começar tudo de novo. Mas quando a gente chega em Babel, a gente sabe que o problema é eles construírem a torre. Agora, pelo menos pra gente não fica tão claro assim qual é o problema de construir uma torre, né? E a gente fica assim meio no ar, caramba, e aí eu já vi tanta gente tentar formular qual que era o grande problema de Babel e não consegui chegar no ponto. E de fato, a gente precisa saber alguns detalhes para que a gente chegue nesse ponto. Vamos lá. Primeira coisa, a torre não é qualquer torre. Às vezes as pessoas pensam na Torre de Babel e na hora de desenhar, na hora de fazer um desenho para criança, fazem tipo a Torre de Pisa, só que sem estar torta. Ou então uma torre de um tabuleiro de xadrez. Não, a Torre de Babel não é qualquer torre e não é uma torre segundo os nossos critérios ocidentais, da arquitetura ocidental, daquilo que nós viemos a chamar de torre. Mas ela é uma torre, uma construção alta para os padrões da Antiguidade Oriental. Existe uma construção alta, com um pináculo alto da Antiguidade Oriental que certamente você conhece, as pirâmides do Egito. A Torre de Babel, muito provavelmente, ou talvez certamente, seguia um modelo parecido, não idêntico. Nós temos uma dica no texto a respeito do local onde a torre foi construída. A gente está falando ali do sul da Mesopotâmia, a gente está falando da Suméria. Então você tem o rio Tigre, o rio Eufrates, te levando aqui de volta para o tempo da aula de história, né? Antiguidade Oriental, isso mesmo. Você tem o rio Tigre e o rio Eufrates, e na região entre esses dois rios você tem a Mesopotâmia, que significa no meio dos rios, né? Não é muito criativo esse nome. E no sul da Mesopotâmia você tem a região da Suméria. Na região da Suméria você tem uma construção similar àquilo que são as pirâmides no Egito. São os zigurates. E se a gente entende o que são esses zigurates e por que eles são construídos, fica muito mais fácil entender o que Babel era e qual era o problema de Babel. Muito bem. Zigurate era uma construção que se fazia ao lado
dos templos, uma construção religiosa, tá? Uma construção religiosa que se colocava ao lado do templo, e a intenção de se fazer uma construção alta ao lado do templo era mais ou menos chamar a atenção dos deuses para que os deuses descessem e visitassem o templo, visitassem os seres humanos, visitassem o povo que iria adorar aquele Deus, e ao adorar aquele Deus ganharia o favor daquele Deus que, por sua vez, deveria recompensar aquela adoração com principalmente fertilidade, chuvas e também proteção militar. Tem um outro vídeo meu explicando direitinho como isso funciona, é o meu vídeo sobre bênção no Antigo Testamento, também vai passar no card aqui em cima, tá certo? Mas saiba disso, o zigurate era uma construção religiosa que visava que Deus descesse até o povo que construía, ou que os deuses descessem até o templo, visitasse o templo, por assim dizer. Muito bem, se você sabe o que se faz num templo, você começa a perceber que tem algumas coisas estranhas no texto que descreve o motivo pelo qual eles estão construindo aquela torre. Muito bem, se você prestar atenção no detalhe, ou nos detalhes do texto, você vai perceber o seguinte: geralmente, quando a gente fala de um templo, ou sempre quando a gente fala de um templo, a gente está falando de um lugar onde o nome de Deus, ou o nome de um Deus, no caso de nações estrangeiras, o nome de um Deus é exaltado. Ou, no caso de Israel, o templo e o tabernáculo, lugar onde o nome de Deus, do Deus de Israel, do Deus eu sou, né, é exaltado. Muito bem, se você olhar o texto de Gênesis capítulo 11, onde está a Torre de Babel, você vai perceber que o intuito deles construírem aquela torre era fazer com que o nome deles fosse famoso, que o nome deles fosse exaltado. A grande questão de Babel ali é construir um templo para que aquelas pessoas que tiveram a brilhante ideia, aqueles projetistas, aqueles grandes arquitetos, engenheiros, aqueles grandes empreendedores da antiguidade que tiveram a brilhante ideia de construir o zigurate, aquela torre, que eles tivessem o seu nome exaltado. Não é muito difícil usar a imaginação para saber como isso aconteceria. Ora, nós fomos aqueles que construíram o templo e, portanto, Deus visita aqui por nossa causa. Então, o nosso nome deve ser exaltado porque nós construímos aquele projeto que faz com que Deus visite o templo. Não é muito difícil imaginar também que não é de hoje que a gente vê pessoas utilizando a religião para manipular outras pessoas, para fazer com que o seu próprio nome seja engrandecido. Se você achava que usar a religião e grandes templos para que pessoas possam ver, e grandes pregações para que pessoas possam ver, e grandes redes de televisão e o alcance do rádio para que as pessoas possam ver e manipular essas pessoas, se você acha que isso é coisa do século XX, do século XXI, só mudou a forma. Só mudou o jeito, mas isso se faz desde sempre. Usar o nome de Deus e a religião para que um pequeno grupo manipule e se sobressaia e domine sobre os outros é algo que acontece desde a antiguidade, e é precisamente isso que nós estamos vendo aqui em Babel, e é, portanto, um pecado grave, não apenas de idolatria aos outros deuses, mas também de manipulação das massas e de querer se sobressair sobre os outros e de querer dominar os outros. Tem mais detalhes aí que, se você for prestar um pouco de atenção, você acaba captando esse domínio sobre os outros, esse domínio sobre as pessoas por meio da religião, está ali presente de maneira um tanto implícita. Você vai perceber, lendo o texto de Gênesis 11, que existe um destaque para uma nova tecnologia que surgiu ali, que surgiu naquele meio. Então eles aprenderam a fazer tijolos. Por que esse detalhe no texto? O autor poderia
se valer de outros elementos narrativos, ele poderia destacar outras coisas, mas ele deixa claro, ele faz questão de mostrar que eles descobriram essa tecnologia nova, os tijolos, para construir o zigurate e a Torre de Babel. E é interessante porque que mal pode haver em tijolos, em fazer tijolos, que mal pode haver em descobrir uma nova tecnologia? Ora, fazer tijolos e descobrir uma nova tecnologia em si mesmo não tem problema absolutamente nenhum. Mas a gente tem que lembrar que Gênesis está no contexto do Pentateuco, e no Pentateuco existe uma grande história que orienta toda a narrativa dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a história de Moisés, da libertação do povo do Egito e desse povo que vaga no deserto, no livro de Números, de como eles chegam à lei no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio. Esse povo de Moisés que estava no Egito, esse é um povo que até pouquinho tempo atrás estava construindo coisas no Egito, muito provavelmente pirâmides. E sabe o que eles usavam? Tijolos. Se você pega o livro de Êxodo e você dá uma lida na punição aos hebreus que estão ali na terra do Gósen, que estão ali na terra do Egito, que são escravos ali, a punição é que eles produzam mais tijolos e de maneira mais difícil. Ora, pra gente, tijolo não tem significado nenhum. Agora pensa no cara que acabou de ser liberto da escravidão fabricando tijolos e alguém conta uma história para ele que tem um outro pessoal aqui construindo grandes torres para manipular religiosamente o povo por meio de tijolos. É uma bela de uma dica aí. Mesmo que a gente não esteja falando do primeiro público, da primeira audiência que acabou de sair do Egito, está vagando no deserto, se a gente estiver falando posteriormente de um público posterior que está lendo a Torá, esse público que se concentra na história da libertação do seu próprio povo, que sabe direitinho a história de que o povo sofreu na mão do faraó e que tinha que fazer... A hora que ele bate o olho ali, esses caras estavam fazendo tijolo, eu sei aonde essa história costuma ir, onde esse tipo de história costuma levar. Claramente nós estamos diante de uma história na qual existe uma manipulação religiosa para dominar a maior parte do povo, para que o nome de um determinado grupo seja feito famoso e seja exaltado. Deus não divide a sua glória com ninguém. E é exatamente por isso que o juízo que vem para essas pessoas, no capítulo 11 do livro de Gênesis, é um juízo sobre a língua. Ora, você quer ter o seu nome exaltado? Quero ver o seu nome exaltado agora com todo mundo falando línguas diferentes. Ora, você queria ter o seu nome exaltado? Pois bem, seu nome vai ser lembrado por grande confusão, que é o que significa Babel. É uma grande confusão que está instaurada ali por causa das línguas. Ironicamente, o Deus de Israel desce até o zigurate, como mais ou menos se previa. Quando ele desce, ironicamente, ele olha para aquela torre e diz: nossa, que torre enorme. Ele precisou descer e se agachar para ver que aquela torre era tão grande, tão enorme, e ironicamente, ele confunde a língua das pessoas para que nenhum nome possa ser exaltado ali por meio daquela torre. Também, curiosamente, no capítulo 12 de Gênesis, na sequência da história, nós vemos Deus levantando Abraão, saindo da terra de Babel, para ir para a terra que Deus mesmo mostraria, e ele disse para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação e o seu nome será famoso em toda a terra. E se você não acredita na Bíblia até agora, meu amigo, deixa eu falar um negócio para você. Eu queria te perguntar se esse pessoal que escreveu a Bíblia lá atrás estava tão errado assim. Você sabe o nome de algum dos arquitetos de Babel? E o nome de Abraão? Esse você conhece. Mais do que isso, o nome da descendência de Abraão, Jesus, esse muita gente conhece. Meu amigo, se tem motivo para crer na Bíblia, é porque ela costuma acertar. E ela acertou aqui também, tá certo? Então, hoje a gente já sabe exatamente qual é o lance com Jesus, com Abraão,
com Babel, aliás, com Jesus. Olha só que coisa curiosa. As línguas se espalharam e nações se formaram, né? Abraão, por meio da tua descendência, todos os povos e as línguas da terra serão abençoadas. Está aí o cumprimento em Jesus. Tá certo? Então, essa é a história de Babel. Se você gostou, deixa o seu like. Não deixa de passar aqui na descrição desse vídeo, porque você vai encontrar um link para o meu curso sobre como preparar estudos bíblicos. Compartilhe esse vídeo com quem você já viu falando de Babel, não sabe direito o que está acontecendo. Dá uma compartilhada com essa pessoa. O WhatsApp é ótimo para fazer essas coisas. Manda para o seu grupo da igreja. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.